Fala pessoal, mais um vídeo nosso, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão compartilhando nossos vídeos? Estão mostrando para os amigos? Espero que sim, hein? Vamos lá. Pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade naquele assunto de Idade Média. A gente falou de feudalismo, falou de cruzadas, lembra disso? A aula de hoje a gente vai falar sobre Renascimento. Foi o que eu terminei no vídeo passado, você lembra? Renascimento comercial, urbano e cultural. E depois disso a gente vai chegar na crise do século XIV, certo? O que é muito importante vocês entenderem? Os conteúdos das próximas aulas, ou seja, dessa aula e do próximo vídeo, eles acontecem ao mesmo tempo. Como infelizmente não dá para eu dar uma aula 3D onde as coisas acontecem ao seu redor, eu tenho que fazer esse recorte. Então não esquece que a gente está falando de um processo que acontece nessas três frentes, nessas três aulas. Suave? Vamos retomar rapidinho? Quarta cruzada, cruzada comercial, vai garantir o controle do mar Mediterrâneo pelas cidades italianas, tá? Isso vai consolidar um comércio na Península Itálica, Gênova e Veneza, que vão comercializar itens do Oriente e vai permitir que a Europa setentrional, que é onde está ali Flandres, onde está as cidades do antigo Império Franco, que vai ser a França no futuro, desenvolvam uma economia de mercado. Lembra que eu falei disso para vocês? Uma economia baseada na produção para venda e não para subsistência. Por exemplo, nessa região, o que vai ficar muito famoso vai ser a lã de Flandres, por exemplo. E o que vai acontecer? Essa consolidação do comércio vai mudar uma mentalidade, vai mostrar para o servo que estava lá no feudo que tem novas possibilidades de trabalho, que ele não precisa trabalhar só na terra, que ele pode ir para uma cidade. E lá ele pode trabalhar ou com artesanato ou com comércio, por exemplo. E aí o cara vai virar um bufarinheiro, que é um comerciante, que vai levar pequenas mercadorias, vai trocar por escama, algumas moedas, e aí vai crescer, pegar mais mercadoria e vai ficar rico. Claro, né? Não todos. E pensando no modelo ideal. E esse cara, ele vai de feudo em feudo, levando essas mercadorias, vendendo essas mercadorias. E isso vai ser um problema. Porque é muito perigoso, ele pode ser assaltado, ele pode perder a mercadoria, ele tem que pagar impostos, taxas para o senhor feudal. Cada feudo, como ele é independente, tem suas próprias medidas, tem sua própria moeda, então tem moedas mais valiosas do que outras. Quanto mais pura em metais preciosos for a moeda, mais valiosa ela é. E aí essas rotas comerciais, depois de um tempo, vão virar as feiras comerciais. O que significa isso? Significa que em vez de você ficar indo de feudo para feudo, tá tudo bem, gente. Balançou aqui, mas tá tudo bem, tá? Em vez de você ficar indo de feudo para feudo, transitando nessas rotas, você vai pegar um ponto de conexão delas e vai criar uma feira, que vai acontecer em dias santos, em feriados católicos. E aí nessas feiras comerciais, quem está interessado em comprar alguma coisa, vai até lá. Essas feiras, elas começam a ficar muito famosas e começa a necessidade de elas ficarem cada vez mais constantes. Uma necessidade de fixação. Por quê? Pense um pouquinho comigo. Você é um burguês. Desculpa, não tem burguês ainda. Você é um comerciante. Você é um comerciante e você está nessa feira e você quer vender. Só que você precisa dormir. Só que você precisa comer. Só que você precisa guardar o seu dinheiro. Então você vai ver que ao redor dessa feira vão começar a surgir esses serviços dos quais você precisa. Vai surgir uma taverna, vai surgir uma hospedaria, aí vai surgir um ferreiro para fazer ferramenta, para taverna, para hospedaria, aí vai surgir um tintureiro. E vai surgir essa atividade comercial e de serviços. Vocês começam a perceber que essa fixação vai fazer com que cada vez mais gente vá para essa região, porque as possibilidades de trabalho são enormes? Guarda essa informação, tá? Essa fixação vai levar a gente à construção, ao ressurgimento das cidades. Não esquece, quando eu falo de Idade Média, eu falo de campo, de interior. A gente viu isso na nossa primeira aula de Idade Média, tá? E essas cidades? Me acompanha aqui.
ou antigas cidades romanas vão ser ocupadas, ou ao redor dessas feiras, ou ao redor dos castelos, ou do descampado dos feudos, vão se formar os burgos. Burgos que eram cidades fortificadas. E por que a cidade tem que ser fortificada? Porque vai ter uma galera que não vai estar contente com essas transformações aqui. O senhor feudal. Os senhores feudais, eles não vão gostar muito, por exemplo, de que os servos possam sair do feudo. Eles não vão gostar de que os servos comecem a abandonar a terra para trabalhar nas cidades. Sabe por que eles não vão gostar? Porque os servos que ficarem vão falar, ó, senhor feudal, a gente está aqui, só que eu sei que você está precisando de mão de obra. Está na hora de você pagar um soldo pra gente. Eles vão começar uma série de exigências e vai colocar o senhor feudal contra a parede. Por isso que alguns senhores feudais vão atacar as cidades e elas vão ter que se fortificar, formando os burgos. E olha que muito louco. Quando você forma os burgos, você forma uma nova classe social, a burguesia. O burguês. Galera, esse cara aqui, ó, é importante em todas as aulas de história a partir daqui. Em todas. Porque esse burguês, ele vai ter um objetivo, ele vai ter uma mentalidade que vai se construir no decorrer do tempo. Tá certo? Esse burguês, ele vai começar a adquirir um tipo de poder específico. O poder econômico. Correto? Só que ele não vai ter nenhum poder político. Sabe quando ele vai conseguir poder político? Na Revolução Francesa. Vocês devem ter visto ou vão ver com a professora Giovana ainda. Muito bem. Nessa lógica aqui de serviços, de necessidades, a gente vai chegar à necessidade de existência de moedas, que eu comentei aqui atrás, vocês lembram? Se lembra que eu falei também que as moedas são diferentes de feudo para feudo? Você vai ter a necessidade de câmbio, de troca de moedas. E a necessidade de pegar dinheiro emprestado, que a igreja vai chamar de usura. Essas três características vão mostrar a existência da atividade bancária dos bancos. Banco surge na Idade Média. Usura, galera, é a cobrança de juros. Guarda essa informação com muito carinho no seu coração. Porque eu vou retomar isso aqui quando eu falar de reforma protestante. Tudo bem? Pessoal, se você tem uma camada, uma classe social que detém muito dinheiro, que está buscando aceitação, uma camada que a Igreja Católica tem dado uma criticada, eles vão fazer alguma coisa para se tornar socialmente aceitos, né? Se você tem comércio, você tem especialização do trabalho. Vocês viram isso na minha primeira aula do nosso curso. Ou seja, tem gente que pode se dedicar a uma única atividade porque aquilo que ele não consegue produzir, ele consegue comprar. Lembra disso? Então, vai surgir um novo personagem, um burguês rico, por exemplo, que vai falar, eu tenho muita grana, eu quero que um artista crie obras de artes para mim. E por que eu quero isso? Porque eu quero a questão de status. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso pagar um cara para desenvolver obras de arte para mim. Esse burguês vai ser conhecido como mecenas e ele vai praticar um negócio chamado mecenato. Graças a esse mecenato, a gente tem o desenvolvimento do renascimento cultural. Certo? Dando continuidade, pessoal, na nossa aula sobre renascimento, vamos falar só um pouquinho mais sobre renascimento cultural, que ele merece um destaque aí. O que é esse renascimento cultural? A gente tem que tomar cuidado, né? Não é que não existia cultura na Idade Média. De novo, é uma cultura religiosa, de produção de livros ligados à igreja. Quando eu falo de renascimento cultural, eu estou falando de uma retomada do conhecimento greco-romano, que vai ser, lembra que eu falei que são os árabes que vão levar de novo, por conta das trocas culturais, esse conhecimento para a Europa? Eu estou falando de uma nova cultura que será antropocêntrica. Eu também já comentei isso com vocês. O que significa antropocêntrico? Significa que o homem
é o centro das relações, é a maior preocupação desse tipo de cultura. O antropocentrismo, ele se contrapõe a que tipo de cultura? A cultura teocêntrica. Uma cultura onde o Deus estaria no centro dessas relações. Não significa que essas obras não terão referências à religião. Muito pelo contrário. Muitos artistas do Renascimento são, sim, vão produzir obras religiosas. Vão, por exemplo, pintar a Capela Sistina. Vai ser no Renascimento que isso vai acontecer. O Renascimento, ele vai trabalhar com o racionalismo, ele vai trabalhar com o individualismo, ele vai trabalhar com o naturalismo. Sabe quem é um artista renascentista que você já ouviu falar? Um carinha chamado Da Vinci. O Da Vinci é renascentista. O Da Vinci, ele é racionalista. Ele vai, por exemplo, desenhar lá o homenzinho vitruviano. Lembra dele? Que me aparece um ET? É, o meu, né? O Da Vinci é bom. Enfim. Não precisamos lidar com isso aqui não, né? O Tião vai colocar uma imagem do homem vitruviano para nós. E aí, você vai ter vários expoentes dessa cultura renascentista que vocês já ouviram falar. Michelangelo, Rafael, Donatello. Eu esqueci o quarto. Mas é só lembrar das Tartarugas Ninja. São os mesmos nomes. E vamos... Onde esse renascimento vai ser mais forte? Na Itália. Por conta de uma tradição, de ser o maior centro comercial nesse momento e tudo mais. Por exemplo, na escultura. A escultura renascentista é uma coisa maravilhosa. Eu vou pedir depois para o Tião colocar no nosso vídeo, nesse momento, uma imagem de uma escultura chamada Pietà. Essa escultura, o que você tem? Você tem Maria segurando Jesus nos braços. É uma escultura religiosa, uma temática religiosa. Nos braços depois da crucificação. É uma escultura religiosa. Mas quando você olhar a imagem da obra, perceba. Essa obra é feita no mármore. O mármore tem movimento. O mármore, a pedra, tem semblante, tem sensação, transmite uma sensação. Essa é a grande sacada da arte renascentista. Isso é incrível, mas é de uma riqueza de detalhes absurda. As pinturas vão ter profundidade, elas vão ser simétricas. Você vai pegar uma pintura, por exemplo, a Escola de Atenas, e você vai perceber que ela é completamente simétrica, que ela vai desenhar, por exemplo, os filósofos gregos, e que eles vão estar, se você consegue dividir no quadro perfeitamente, o quadro é balanceado, o quadro tem profundidade, é de uma riqueza técnica muito importante. Olha o racionalismo aqui. A recuperação dessa técnica grega romana. O desenvolvimento dela, né? Claro, não é só uma cópia. E na literatura você vai ter vários expoentes, vai ter o Camões, português, que quer dizer, né? Que não é exatamente do Renascimento século XII, XIII, mas que está influenciado por esse movimento. Você vai ter o Cervantes, Miguel de Cervantes. Você vai ter muita gente que vai tratar disso aqui, ó, antropocentrismo. Beleza? Eu não vou falar muito mais disso, que possivelmente vocês vão ver isso nas aulas de literatura, das escolas literárias. Suave? Esse renascimento cultural, urbano e comercial, ele vai acontecer aí a partir do século XI até o século XIV. No século XIV, vai dar ruim. A Europa vai ficar uma melancia. E por quê? Vamos dar uma olhadinha nisso? Vem comigo. Crise do século XIV. O século XIV foi um período tão treta, mas tão treta, que existia uma oração que se fazia muito nas igrejas europeias, que era assim: ó Senhor, livrai-nos, Senhor, da fome, da peste e da guerra. O que a fome, a peste e a guerra levam para as pessoas? Levam à morte. Isso não te lembra ali os 4 cavaleiros do Apocalipse? Olha só. Muito bem.
Por que essa crise? Vamos analisar cada ponto? Crise de fome. Lembra que eu comentei no outro vídeo que na Baixa Idade Média você tem uma produção agrícola maior e um crescimento populacional também, uma explosão demográfica? A produção agrícola não acompanha o crescimento da população. Cresce muito mais gente do que cresce a produção agrícola. Vai gerar um momento de fome. Somado a isso, você vai ter, por exemplo, na região de Flandres, fortes chuvas que vão acabar com a produção de alimentos. A população europeia vai começar a passar fome, vai ficar subnutrida. Guarda essa informação aqui, rapidinho. Crise monetária. Lembra que eu falei do crescimento do comércio? Explodiu o comércio, as feiras, as cidades e não sei o quê. E como é que você faz comércio? Como é que você vai resolver isso aqui? Como é que você vai trocar uma mercadoria por outra? Vai ser escambo? Não dá mais, né? Lembra que eu falei que agora é uma produção para comercializar, não só para subsistência? Você vai precisar de moeda. Você vai precisar de dinheiro. E do que é feito o dinheiro naquela época? Naquela época o dinheiro era feito de metais preciosos. Ouro e prata. O problema é que o crescimento do comércio não acompanha a quantidade de metais preciosos que existe na Europa. Tem muito menos metal precioso do que precisa. O que os senhores feudais vão começar a fazer? Vão começar a misturar metais não nobres, não raros, com essas moedas. Ou seja, a moeda perde valor. Aumenta a inflação. Curiosidade. Vocês já viram filmes ou desenhos onde um personagem morde uma moeda de ouro para ver se ela é de ouro mesmo? Por que ele faz isso? Porque o ouro é mais fácil de dobrar. Se ele não dobra, você sabe que tem outros tipos de metais misturados. A moeda perde valor. Sabe quem vai levar muito metal precioso para a Europa depois? As Américas. Isso é muito da hora de pensar. Vão ser as colônias americanas aqui na América Norte, Central e Sul que vão encher a Europa de metais preciosos. A gente vai ver isso depois. E a peste. E aqui o bagulho fica doido. Por quê? Porque quando eu falo de peste, eu não estou falando de qualquer coisa. Estou falando de uma pandemia. Ou seja, epidemias que acontecem em vários locais diferentes de peste negra. E aí você está me perguntando, professor, o que é peste negra? E aí o Tião vai colocar uma imagem de alguém com peste negra. E aí você vai ficar em choque. Já ficou em choque? Então. E aí, como essa peste negra é transmitida? Pela pulga do rato. A peste negra não se manifesta no rato. Só que ela tá lá. A pulga vai morder o rato e vai morder o homem. E aí o homem pega a peste negra. Aí você fala, mas aí é só tomar banho, é só não ter pulga de rato. Galera, lembra que a gente estava falando da formação das cidades? As cidades europeias, elas não são nesse momento planejadas, e arborizadas, com grandes avenidas, que nem você sonha ir para Paris. Né? Sabemos. Mas a cidade europeia, ela é pequena, de ruas estreitas, sem saneamento básico. Professor, mas como é que as pessoas faziam? Elas cagavam no balde e jogavam pela janela. Meio nojento, né? Pois é. Olha só a maravilhosa Europa aí. Então, mas se liga. Você não tomava banho, você não tinha saneamento básico, lixo ficava na rua. E aí você proliferava muito rato. E aí uma pulga sai do rato, morde o homem. O homem pega a peste negra. Aí ela sai daí e vai para outro homem. O outro homem pega a peste negra. E aí isso se espalha assustadoramente. Pra vocês terem noção, 1/3 da população europeia morre por causa da peste negra. E aí o que acontece? Quem vai mais morrer de peste negra? Camponês. Por quê? Subnutrido, não falei agora pra vocês? O cara é subnutrido, o cara é fraco. Ele vai morrer muito fácil. Não significa que não vai morrer uma porrada de nobre, por exemplo. Uma porrada de membro do clero. E aí, como é que o clero, por exemplo, achava que isso tinha que ser resolvido? Você tinha peste negra, você tinha que rezar, né? Pra se curar. Mas nem o clero tá se safando dessa. Gente, é desesperador. Pensa num contexto de mentalidade que ainda está em transição, né? De uma mentalidade religiosa para uma mentalidade antropocêntrica. Ainda não é nenhuma mentalidade extremamente científica. Isso vai fazer as pessoas surtarem. E a guerra que acontece nesse momento aqui
vai ser a guerra, por exemplo, dos 100 anos. Vai ser, por exemplo, a Jaqueries. O que é a Jaqueries? Imagina o seguinte, tá morrendo muita gente do campo. Tá morrendo muita população pobre, que não tem acesso à comida. Porque a gente está numa crise de fome. Vai faltar o quê? Vai faltar mão de obra. Se falta mão de obra, o que eles vão falar? Ah, não, vocês estão precisando de... Eu quero receber mais. Eu quero ganhar mais dinheiro para trabalhar. Tá faltando trabalhador. O que os senhores feudais vão fazer? Eles, vão obrigar as pessoas a voltar a trabalhar. 2, vão aumentar as taxações de impostos. Porque pode estar morrendo gente. O senhor feudal, ó, não sendo ele, tá tudo bem. Ele não pode sair no prejuízo. Então ele vai colocar essa carga tributária, já que tem pouca gente trabalhando no feudo, em quem? No camponês. Isso vai fazer com que os camponeses se rebelem e comecem a atacar e matar os senhores feudais. Isso é muito doido. Os caras vão, invadem o castelo, e matam o senhor feudal, e matam a família, e saqueiam o castelo. Num movimento chamado Jaqueries. As revoltas camponesas. E somado nesse momento, nessa crise do século XIV, a gente vai ter, por exemplo, que nem a gente tinha comentado, a Guerra dos 100 Anos, que vai ser uma guerra entre França e Inglaterra, mas que a gente só vai conversar no nosso próximo vídeo, quando eu falar de formação das monarquias nacionais. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente termina a aula de hoje, tá? Foi uma aula bem corrida aí, a gente conversou bastante. Por favor, galera, pega as referências que eu dei, dá uma olhada nas imagens, vai atrás de exercício. Tem muito exercício de vestibular que pede para você analisar esse tipo de imagem. Uma obra de arte renascentista, tá certo? Não esquece de dar like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e nem de compartilhar seu vídeo com os colegas. Demorou? A gente se vê no próximo vídeo, galera. Obrigado.